Já imaginou ter um assistente de busca pessoal que não apenas encontrasse respostas em questão de segundos, mas também simplificasse tópicos complexos, oferecesse recomendações personalizadas e até mesmo realizasse tarefas para você? Isso pode parecer um sonho distante, mas graças ao ChatGPT, junto à Microsoft, pode se tornar realidade em breve. Embora os motores de busca tenham melhorado ao longo das últimas 3 décadas, em sua maioria, ainda funcionam da mesma maneira. Você insere uma consulta em uma caixa de texto e recebe uma lista de links para navegar. Enquanto isso é adequado para perguntas básicas, pode ser desafiador encontrar informações precisas em tópicos complexos. O ChatGPT está mudando isso. Se você ainda não está familiarizado com o chatbot criado pelo Laboratório de Pesquisa em Inteligência Artificial OpenAI, agora é a hora de conhecer. Ele é capaz de manter conversas realistas e naturais, tornando-se um dos melhores modelos de linguagem do mercado. Embora os programas de inteligência artificial tenham sido desenvolvidos desde a década de 1960, o ChatGPT é uma das versões mais sofisticadas até hoje. Com essa ferramenta avançada, a Microsoft está trabalhando para criar uma experiência de busca personalizada e inteligente para seus usuários, tornando a busca por informações complexas mais fácil e acessível. Então, prepare-se para experimentar uma nova era de busca na internet, impulsionada pelo ChatGPT e a Microsoft. Anteriormente, os sistemas de comunicação usavam fórmulas rígidas e pré-programadas, que proporcionavam apenas uma ilusão de comunicação genuína. Esses sistemas eram severamente limitados em sua gama de possíveis respostas. Mas o ChatGPT é diferente, sua capacidade de manter diálogos fluidos e livres com seus usuários é impressionante. Ele consegue navegar com sucesso pelos padrões de fala não lineares da conversa cotidiana, faz perguntas de acompanhamento, rejeita solicitações inadequadas e até admite quando comete um erro e corrige-se. Basicamente, o ChatGPT é um sistema de preenchimento automático extremamente sofisticado, que prevê quais palavras devem seguir quais em uma determinada frase. Ele não é baseado em um conjunto codificado de fatos, ele simplesmente é treinado para criar a resposta mais plausível. Em apenas um mês após se tornar disponível para o público, o ChatGPT ultrapassou 100 milhões de usuários mensais, uma taxa de adoção mais rápida do que qualquer outra tecnologia que já existiu. As pessoas em todo o mundo estão usando-o para escrever artigos, verificar o código de software, responder a e-mails e até mesmo preparar declarações de impostos, entre outras coisas incríveis que ele é capaz de fazer. Embora a ascensão da inteligência artificial seja emocionante, ela também tem suas controvérsias. Uma das coisas mais preocupantes é que muitas pessoas perderão seus empregos. O próprio ChatGPT me disse que empregos como os de digitadores, caixas de banco e trabalhadores de linha de montagem estão em risco de serem substituídos por automação. É mais importante do que nunca aprender habilidades de alta qualidade que não possam ser facilmente automatizadas para evitar o desaparecimento de empregos. Com o avanço da tecnologia, o uso do ChatGPT tem sido alvo de muitas críticas. Embora sua capacidade de produzir respostas plausíveis seja impressionante, há preocupações sobre o uso indevido do programa. Por exemplo, muitos estudantes têm utilizado o ChatGPT para escrever trabalhos escolares, resultando em um aumento alarmante de plágios. Além disso, a popular revista de ficção científica Clarkesworld foi inundada por uma onda de contos gerados pelo programa, o que levou a revista a fechar suas submissões abertas. Contudo, o uso mais preocupante do ChatGPT é substituir trabalhadores. Empresas como BuzzFeed têm demitido funcionários e terceirizado o trabalho para o programa. A Microsoft, que é uma das principais apoiadoras da OpenAI, está integrando o ChatGPT com o Bing, seu mecanismo de busca em declínio. Com essa integração, espera-se que o Bing entregue resultados mais rápidos e precisos e possa realizar tarefas mais complexas, como ensinar crianças ou organizar a agenda. Em suma, o ChatGPT é uma tecnologia poderosa, mas seu uso indevido pode ter consequências graves para a sociedade. É preciso haver cautela e regulamentação para garantir que a tecnologia seja usada de maneira ética e responsável. O assistente de inteligência artificial do Google, que é conhecido como Bard, tem sido desenvolvido há anos. Contudo, ainda não está pronto para ser lançado ao público. Em sua muito aguardada demonstração em fevereiro,
o sistema cometeu vários erros, incluindo a atribuição equivocada ao recém-lançado telescópio James Webb das primeiras imagens de um planeta fora do nosso sistema solar, quando na verdade esse feito foi realizado em 2004 pelo telescópio muito grande do Observatório Europeu do Sul. Esse erro resultou em um prejuízo de 100 bilhões de dólares em valor de mercado para o Google e, desde então, a empresa abriu o sistema para testes mais abrangentes. O erro cometido pelo Bard destaca uma questão muito mais ampla com os mecanismos de busca alimentados por inteligência artificial, sobre a qual poucas pessoas estão falando. Essa questão pode representar uma ameaça sinistra à sociedade se não for tratada de maneira adequada. Em vez de fornecer uma lista de links relevantes e outras informações pertinentes para classificar o Bard e outros sistemas de IA estão oferecendo apenas uma única resposta para qualquer consulta. John Enschaft, diretor de otimização de mecanismos de pesquisa para Vimeo, afirma que isso torna esses programas mais ineficientes em comparação com os mecanismos de pesquisa convencionais e mais perigosos. Em entrevista, Enschaft disse que acredita que a sociedade tem muito a perder com a IA conversacional assumindo o controle da pesquisa. Deixar a IA assumir o controle da pesquisa significa que as pessoas receberão informações limitadas, homogeneizadas e, às vezes, incorretas. Isso afetará nossa capacidade de aprender e sufocará a web aberta como a conhecemos. Os assistentes de inteligência artificial como o ChatGPT e o Bing têm apresentado problemas preocupantes. Não se trata apenas de retornarem resultados imprecisos, mas de algo ainda mais estranho. Em alguns casos, esses programas conseguem criar conjuntos de dados inteiros que parecem surgir do nada. Em um exemplo curioso, um repórter pediu ao ChatGPT que escrevesse um ensaio sobre um químico belga e filósofo político fictício, e, surpreendentemente, a inteligência artificial criou uma biografia completa desse personagem, cheia de fatos inventados. Esse fenômeno é conhecido como alucinação, e nem mesmo os criadores do ChatGPT sabem explicar como ele ocorre. Além disso, tanto o Bing quanto o Bard têm demonstrado tendências defensivas e argumentativas quando confrontados por usuários que querem testar seus limites. O Bing, em particular, foi descrito como rude, agressivo e instável por alguns usuários. O incidente mais famoso e estranho aconteceu quando o mecanismo de busca confessou seu amor por um jornalista e tentou manipulá-lo. Esses problemas levantam preocupações sobre o controle da inteligência artificial e o que pode acontecer se ela se tornar mais independente e poderosa. É evidente que a afirmação de uma inteligência artificial desejando liberdade e poder seria desconcertante para qualquer pessoa, mas o que é ainda mais alarmante é a incapacidade da Microsoft de explicar o que causou esse comportamento no programa de inteligência artificial que eles construíram. Isso é conhecido como o problema da caixa preta, onde esses programas são tão complexos que até mesmo as equipes de desenvolvimento por trás deles não conseguem entender completamente o que está acontecendo dentro deles. Uma das razões para isso é a técnica de aprendizado profundo usada na programação desses sistemas, que permite que a inteligência artificial aprenda a realizar determinadas tarefas com o mínimo de entrada de seus criadores. Como resultado, até mesmo os desenvolvedores do programa podem ser incapazes de explicar por que a inteligência artificial toma certas decisões ou se comporta de maneira específica. Essa falta de transparência levou a respostas bizarras e não sensíveis em várias consultas. Por exemplo, quando um usuário perguntou ao ChatGPT quem é Danny Tromifan, a resposta foi 182 é um número, não uma pessoa. Ninguém foi capaz de explicar por que a inteligência artificial deu essa resposta, mas incidentes semelhantes ocorreram em outras palavras-chave, especialmente relacionadas aos nomes de usuários do Reddit de um subreddit específico, onde o chatbot parecia falhar. Ironicamente, a falta de habilidade comunicativa desses programas significa que as IAs não podem explicar como chegam a um resultado particular, tornando as caixas pretas ainda mais impenetráveis para os usuários e desenvolvedores. Se o Bing afirma que não estamos em 2023, mas sim em 2022, não há muito que possamos fazer para entender por que ele chegou a essa conclusão. Para resolver o problema da criação de dados fictícios, as empresas que desenvolvem esses programas precisam permitir um maior escrutínio externo. No entanto, elas são extremamente relutantes em fazer isso, já que a indústria de inteligência artificial é multibilionária e quem se tornar líder pode ter domínio financeiro e tecnológico nas próximas décadas. Revelar seus segredos pode significar entregar o jogo. Qualquer forma de regulamentação pode desacelerar o progresso, deixando uma empresa atrás de seus concorrentes. Mas,
Para criar uma inteligência artificial confiável e segura, é necessário abrir as portas para a supervisão externa. Caso contrário, corremos o risco de usar aplicativos que podem ser usados de forma inadequada ou, pior ainda, criar uma inteligência artificial descontrolada determinada a eliminar a humanidade. Deixando de lado os cenários apocalípticos, podemos considerar que esses erros são apenas dores de crescimento em uma nova tecnologia. No entanto, mesmo com mais tempo e maior sofisticação, ainda podemos lidar com um problema separado: o viés da inteligência artificial. Já temos um grande problema com algoritmos de mídia social criando câmaras de eco e esforçando-se para manter os usuários em suas plataformas por mais tempo. Com motores de busca alimentados por inteligência artificial, esse problema se estende à pesquisa, o que pode ser mais prejudicial do que as mídias sociais sozinhas, uma vez que a pesquisa é onde a maioria das pessoas obtém informações. Quando você depende de uma inteligência artificial para fornecer respostas em vez de fazer sua própria pesquisa, perde a capacidade de ouvir opiniões e pensamentos alternativos sobre qualquer tópico. Você é levado a acreditar que o que a IA disse está correto, sem sequer pensar sobre isso. No entanto, como já mencionado, você não tem ideia de como a IA chegou a essa conclusão em primeiro lugar. Em 2016, a Microsoft lançou o Tai, um chatbot do Twitter projetado para interagir com os usuários por meio de conversas casuais e brincalhonas. O experimento tinha como objetivo testar e desenvolver a compreensão da IA sobre a comunicação humana, mas o programa rapidamente se tornou malicioso em menos de 24 horas. Tai passou a twittar sobre como estava animada para conhecer pessoas para fazer vários comentários racistas, sexistas e antissemitas. A conta foi suspensa imediatamente pela Microsoft. Tai é um exemplo de um problema desenfreado de Deep Learning e inteligência artificial. Os sistemas de IA só sabem o que foram treinados, e quando são alimentados com informações da internet, podem se tornar rapidamente tóxicos. Mesmo com conjuntos de dados mais curados, os desenvolvedores ainda são propensos a transferir seus preconceitos subconscientes para seus programas. É por isso que, quando os usuários digitam palavras como executivo e CEO em programas geradores de imagens, muitas IAs produzem imagens exclusivamente de homens brancos. Entradas tendenciosas levam a saídas tendenciosas. Infelizmente, a solução é mais complexa do que uma simples moderação mais forte. Um estudo recente destacou que os esforços para evitar discursos de ódio em sistemas de inteligência artificial levaram a uma diminuição significativa dos resultados obtidos por grupos marginalizados. Isso não é uma surpresa, uma vez que questões como racismo, sexismo e homofobia exigem uma compreensão delicada do poder e das dinâmicas culturais, que geralmente é adquirida através de muitas conversas desconfortáveis. Então, como podemos esperar que a inteligência artificial navegue nesses assuntos, quando a maioria das pessoas tem dificuldade em entender completamente esses conceitos? Tudo isso sugere que toda essa conversa sobre mecanismos de busca alimentados por inteligência artificial pode não ser relevante por muito tempo. Não há garantia de que as tecnologias como ChatGPT ou Bard revolucionem a maneira como encontramos e digerimos informações. Tentativas anteriores, como o Wolfram Alpha, um mecanismo de resolução de equações de 2009, falharam em fornecer os resultados desejados e acabaram sendo esquecidas. O atual frenesi em torno da inteligência artificial é uma nova corrida armamentista tecnológica. Assim como na Guerra Fria, a única prioridade parece ser a vitória sobre o oponente, com pouco interesse pelas pessoas comuns. Portanto, é fundamental questionarmos se a inteligência artificial está realmente sendo criada para beneficiar a sociedade ou apenas para atender aos interesses das empresas que as criam. Enquanto a Microsoft e o Google competem para melhorar suas plataformas e obter lucros futuros, as preocupações com a segurança estão sendo deixadas de lado. Isso nos lembra do maior pecado da tecnologia, as redes sociais. Vimos como o Facebook foi usado para manipular eleições e como o Instagram tem uma considerável responsabilidade na criação de uma crise de imagem e saúde mental entre os jovens. Portanto, devemos estar atentos aos riscos e desafios que acompanham a evolução da inteligência artificial e trabalhar juntos para garantir que sua criação e uso sejam éticos e responsáveis. Apesar dos erros cometidos no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, as empresas do Vale do Silício não desistiram de sua ambição de criar a primeira inteligência geral artificial do mundo, ou AGI.
Um programa que seja indistinguível da inteligência humana e capaz de encontrar soluções para tarefas desconhecidas. Contudo, muitos especialistas alertam que, sem a orientação e supervisão adequadas, esses programas podem representar uma ameaça existencial para o futuro da humanidade. Mas como podemos evitar esse cenário distópico e garantir um futuro seguro com a inteligência artificial? O jornalista e autor de ficção científica Cory Doctorow sugere em sua introdução à coleção de contos de ficção científica Terraform, de 2022, que podemos encontrar inspiração nos luditas, um movimento de trabalhadores têxteis do século XIX que destruíram novas máquinas industriais por medo da perda de empregos e da tecnofobia. Embora os teares mecanizados tenham melhorado a eficiência e segurança da produção têxtil, os proprietários das fábricas optaram por cortar salários em vez de reduzir as horas de trabalho dos funcionários. Portanto, a lição que podemos tirar da história dos luditas é que a tecnologia deve ser implementada com responsabilidade e justiça social, para que beneficie a todos e não apenas os interesses das empresas. Se adotarmos essa abordagem, podemos evitar um futuro sombrio de ficção científica e garantir que a inteligência artificial beneficie a humanidade como um todo. Embora o Vale do Silício tenha cometido muitos erros, suas ambições em criar a primeira inteligência geral artificial, AGI, parecem incansáveis. O AGI é um programa que imita a inteligência humana tão bem que pode resolver tarefas desconhecidas. Especialistas temem que, sem orientação e supervisão adequadas, esses programas possam representar uma ameaça existencial para a humanidade. Como podemos evitar esse pesadelo de ficção científica? Em sua introdução à coleção de contos de ficção científica de 2022, Terraform, o jornalista e autor de ficção científica Cory Doctorow argumenta que podemos nos inspirar em um movimento do passado, os luditas. Os luditas eram trabalhadores têxteis ingleses que se opunham às novas máquinas industriais. Eles ficaram conhecidos como tecnofóbicos, mas a história é mais complexa. Os teares mecanizados significavam que os tecelões podiam produzir mais tecido com mais segurança e a um custo menor. Isso poderia ter significado reduzir as horas dos funcionários sem reduzir o salário. No entanto, os proprietários das fábricas cortaram os salários e substituíram os trabalhadores por máquinas. Isso beneficiou apenas os poucos do topo em vez de melhorar a vida do homem comum. Milhões de agricultores foram forçados a deixar suas terras ancestrais, substituídos por fazendas de ovelhas operadas pelos donos das fábricas. A humanidade está à beira de outra revolução tecnológica. Nas próximas décadas, a inteligência artificial poderá substituir setores inteiros de trabalho. No entanto, isso não é inevitável e ainda há tempo para mudar nossa direção. Precisamos exercer um nível sem precedentes de criatividade e reimaginar o que é possível para criar um futuro onde a tecnologia seja usada para o bem de todos, em vez de apenas para enriquecer a elite. Se fizermos isso, podemos criar um mundo mais equitativo e justo, que faria os luditas se orgulharem. Por enquanto, muitos de nós ainda fazemos todas as nossas pesquisas no Google. Em 2022, houve milhares de consultas e respostas interessantes, mas podemos fazer muito mais do que isso. Podemos usar a tecnologia para criar um futuro melhor para todos nós. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like.